Palavra Final, com Alexandre Garcia. Pois é, o escândalo da Previdência é maior do que a gente imagina. Agora tem uma senhora Cecília, que lembra muito a Georgina de Freitas. Vocês estão lembrados dela? A Georgina era procuradora da Previdência e fez desvios de 1 bilhão e 200 milhões, imaginem só. Foi condenada a 14 anos de prisão, como se tivesse escrito na estátua da Justiça, perdeu o mané com batom. Foi condenada a 14 anos. Fugiu para o Caribe. Depois foi extraditada de lá, voltou para o Brasil, cumpriu pena, ou uma parte da pena, ganhou liberdade, estava dirigindo, bateu o carro e morreu em 2021. Georgina de Freitas. Agora tem essa senhora Cecília Rodrigues Mota. Se descobriu que ela fez 33 viagens ao exterior, inclusive para Dubai, Paris, Lisboa, levava acompanhante. Ela foi presidente de 2 associações de pensionistas e aposentados, todos idosos. Enfim, e mais, olha só o que se descobriu, é uma atrás da outra, né? As pessoas que estavam relacionadas com ela receberam mais de 14 milhões. Vejam só, mais uma. De uma vez só, o INSS autorizava em lote, como se fosse um julgamento no Supremo do 8 de janeiro. Autorizava em lote. Num só lote foram 34.500 descontos. E agora entra também a Confederação dos Trabalhadores da Agricultura, a CONTAG. A CONTAG está sendo investigada por 2 bilhões entre 2019 e 2024. Passava o dinheiro para agência de turismo, para um serviço de buffet, para uma locadora de ferramentas para eventos, tudo isso. E também se descobriu que era uma quadrilha mesmo. Tem um servidor, um policial federal, 27 anos de Polícia Federal, a própria Polícia Federal descobriu que ele estava dando cobertura, custódia num carro da Polícia Federal para pessoas envolvidas que saíam do aeroporto de Congonhas, iam muito a Brasília. Sabe lá por que dessa custódia, né? Será que tinha dinheiro? Pois é. Então, meus amigos, estamos diante de um grande escândalo e o ministro Carlos Lupe tem que prestar informações sobre por que ele ficou passivo. Ele disse que não se omitiu, mas foi avisado lá atrás. Já tem prova disso, numa reunião do Conselho da Previdência, em 2023. CGU também já estava avisando, Tribunal de Contas da União avisando, e Lula também vai ter que explicar por que mantém o ministro. Não? Bom, uma outra questão, a camisa da seleção, camisa reserva, camisa alternativa da seleção vermelha, tal como a seleção da União Soviética ou da seleção da China. Camisa vermelha é uma cor que não tem na bandeira brasileira e muito menos no emblema, no símbolo, na bandeira da CBF. O Estatuto da CBF diz que as camisas da seleção têm que conter cores do seu emblema, de sua bandeira. Só que o vermelho não está lá, porque o emblema da CBF repete as cores da bandeira nacional. E o Brasil é verde e amarelo, né? É o verde da Casa de Bragança, o amarelo da Casa dos Habsburg da Áustria, da Princesa Leopoldina e de Pedro I, na Independência. São as cores da bandeira desde o início, desde a independência. A bandeira da República só mudou o centro, tirou o escudo da República, as armas da República, e entrou o céu do Rio de Janeiro no dia 15 de novembro de 89. Né? Só isso. Mas, claro que há razões políticas, né?
vão dizer assim, não, os bolsonaristas se apropriaram da camisa da seleção que virou como símbolo deles. Não, era símbolo do Brasil. Em Copacabana, na Avenida Paulista, na Esplanada. É isso que está em jogo. O simbolismo Brasil é verde e amarelo. Vai acabar que a seleção vai perder torcida, né? Eu vi o Oi Luiz dizendo que vai voltar a torcer por 7-1. É o que pode acontecer. Bom, o presidente da OAB, Beto Simonetti, depois de muito tempo de sono, distância, omissão em relação ao que está se passando no Supremo, porque a OAB é, sim, um órgão fiscalizador das leis e principalmente da Constituição, né? Mas estava longe da realidade brasileira. Agora, pressionado por uma associação de advogados de direita, foi ao ministro Zanin perguntar para ele por que ele, como presidente da primeira turma, mandou lacrar os telefones de todos os presentes. E a resposta foi que o ministro Zanin disse que tem poder de polícia e que, como presidente, buscou consenso, houve consenso na turma, ou seja, todos concordaram em fazer isso, para o bom andamento dos trabalhos, como medida excepcional. Não tem como a gente não lembrar a ministra Carmen Lúcia, depois daquele discurso como presidente do Supremo, cala a boca, já morreu, ela acabou cedendo, acompanhando o relator num voto de censura prévia, se não me engano, um órgão eu acho que foi o Brasil Paralelo, agora a memória pode me trair. E ela disse que sim, que parecia censura, mas é um caso específico, perto da eleição. Vejo isso numa situação excepcionalíssima, já que a Constituição veda a censura. Então, de exceção em exceção em exceção, a gente cai num regime de exceção, não é? Quando as exceções vão se somando e virando rotina. Essa é uma questão muito séria, que a OAB deveria constatar também. Mas aí, depois das explicações do ministro Zanin, o Supremo reiterou tudo isso numa nota em que dá a entender outra coisa. Diz que não é permitida filmagem e fotografia nas sessões de julgamento, quer no plenário, quer nas turmas. Uai, a TV Justiça, que transmite tanta coisa que é retransmitida pelas televisões normais, né? Então parece que passou a ser proibido. Tal como na corte americana, por exemplo, as pessoas podem desenhar os personagens, mas não podem fotografar. Mas aqui no Brasil nós temos o artigo 37 da Constituição, que diz que todos os atos de governo, né, são públicos. Então deixou de ser público. A origem do poder não pode registrar. Estranho. Estranho. Mas, enfim. E, por fim, o ex-ministro do Supremo, hoje ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, foi convidado pela Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados e lá houve um bate-boca. O deputado Gilvan, da Federal, chamou Lula de descondenado. Imediatamente, o líder do PT, o Lindbergh Farias, reagiu chamando o Gilvan de desqualificado. Aí os dois se levantaram e foi um na direção do outro, ia dar supapo. O presidente da sessão precisou pedir para a polícia legislativa interferir. Isso não é de agora, não.
né? Já teve, agora mesmo a gente ficou falando de Collor, o pai dele puxou o revólver, deu tiro dentro do plenário, né? E morreu um senador. Né? Então, só para lembrar, se não é puerilidade, se não pensam que estão no grupo escolar na hora do recreio em que os meninos resolvem resolver suas diferenças no supapo, né? Tá o outro aí, chutou lá um integrante do Brasil, um militante, tá lá, fez greve de fome, né? Esse Glauber Rocha, né? Porque saiu Glauber, não, desculpe, eu sempre venho com Glauber Rocha, mas é Glauber. E, enfim, é péssimo, porque o representado, o mandante, vê isso e fica horrorizado e percebe que, puxa, eu dei meu voto errado, elegi um brigão, né? Glauber Braga, né? O nome dele, se não me engano. Mas, enfim, é isso, minha gente. De Verona, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia.